Olá, esse é o programa Por Brasília. Nessa semana a gente vai mostrar diversas matérias muito legais. Tenho certeza que você vai gostar, vai interagir conosco, sempre falando aqui da nossa cidade. E você, já segue a página do Por Brasília no Facebook? facebook.com/, Por Brasília. Siga a gente e você vai estar concorrendo a diversos prêmios. E interaja conosco, sugerindo temas, debates, matérias, e aí você vai gostar e a gente vai mostrar aqui na telinha para vocês. Por Brasília. Essa semana a gente vai receber o médico Gabriel Campos, é um médico natural, formado em Paracatu, também de Paracatu. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo. Eu queria, primeiramente, que o senhor falasse um pouco do senhor, falasse um pouco da sua formação e me falasse o que é o canabidiol e onde e como a gente pode usar o canabidiol. Bom, eu sou formado em Paracatu, né, natural e formado lá. Eu venho atuando aqui em Brasília desde que eu formei, né, há aproximadamente 6 anos. Atuo em tratamentos diversos, né, na área de saúde, como emagrecimento, obesidade, doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, né, tratamentos alternativos. E com isso, esse tema do canabidiol, ele se torna grande relevância para acrescentar na prática clínica. A primeira questão que é o mais importante é as pessoas saberem que o canabidiol não tem nada a ver com maconha. As pessoas É têm isso, é que... porque as pessoas sempre falam assim, uai, o canabidiol é o uso da maconha, não é melhor fumar maconha tal? Não vai ter os mesmos benefícios? sempre recebo esse questionamento de alguns pacientes. E qual a diferença, né, que as pessoas precisam entender? É através da planta, né, do cannabis sativa, que se extrai o óleo, né, o componente que é os fitocannabinoides, né? Uhum. Isso é feito através da planta fêmea, né, e através dos tricomas, né, da planta cannabis, se extrai esse óleo que é rico em fitocannabinoides, né? Hoje já foram Certo. sintetizados em torno de 144 moléculas, mas ainda há estudos que vêm mostrando muito mais moléculas. E dentre elas, né, o principal componente é o CBD e o THC. E o Uhum. que é então o canabidiol? Nada mais é do que o CBD, é um extrato do óleo concentrado em CBD. E o que é qual a diferença para a maconha em si, né? A maconha em si, o efeito é recreativo, é para pessoas que, né, não têm interesse medicinal, é apenas o uso para, né, criar o barato, para, né, grupos sociais, até em religiões se usa muito, mas o canabidiol em si, ele é usado apenas com finalidade medicinal, né? Uhum. Que isso é o que as pessoas precisam de compreender. Não vai ter o uso do cannabis, ele não vai trazer o barato, né, o efeito psicoativo que as pessoas acreditam ter, né? Uhum. Então, assim, dentro dos canabinoides, né, o CBD, ele é o principal componente que ele tem um efeito antipsicoativo, inclusive, Uhum. né? Já o THC, ele tem, sim, um efeito psicoativo e por isso, né, o extrato do óleo, ele tem baixas concentrações do THC. O senhor tem algum paciente que o senhor tem notado resultados positivos? Existem hoje mais de 208 doenças já sendo tratadas no Brasil com indicação do cannabis, mas eu comecei a trabalhar com cannabis esse ano, né, em 2018, através da doutora Carolina Nossetti. Eu tive o primeiro contato com o canabidiol num curso que eu estou fazendo em São Paulo, e essa médica, ela foi uma das pioneiras no Brasil. Ela tem uma assessoria, né, que dá todo acesso ao médico, ela ensina como usar, ela ensina, né, todos os cuidados, ela faz essa capacitação. Comecei a ver os primeiros resultados agora. E assim, os principais, né, pacientes que têm procurado são pacientes com doenças neurodegenerativas, né? Uhum. Principalmente o Alzheimer, o Parkinson, pessoas depressivas, com dores crônicas, né? A princípio, eu tenho 8 pacientes que já estão fazendo uso do canabidiol, e esses pacientes já me deram um feedback muito bom, já consegui fazer um retorno legal deles, e a gente
vai vendo que cada vez mais, né, com mais tempo de uso, os benefícios vão aparecendo. A gente está chegando ao fim, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui, né, hoje participando desse programa. Espero que isso abra os olhos, não só de vocês que estão assistindo, mas de responsáveis, né, de entidades maiores, de colegas médicos, para que vocês se despertem pelo cannabis, percam esse preconceito, né, pelo menos estudem para vocês conseguirem ver o real benefício. Aqui em Brasília eu atendo no Centro Clínico Sudoeste, na Clínica Hábitos. Vocês também podem conseguir me encontrar pelas redes sociais, que é @drgabrielcampos, ou Facebook, que é o Dr. Gabriel Campos. Espero poder ter acrescentado mais hoje na vida de todos aqui. Então, a nossa ideia, Rocinho, é que a gente possa fazer um programa em que você passe contando a história do Brasil e contando a história de Brasília a partir dessa data, né, do Marquês de Pombal, passando pelos grandes acontecimentos, por exemplo, pela Missão Cruz, passando pela história da mudança da capital do Rio de Janeiro para cá, a primeira Constituinte, passando pela nova CAP. Então, vai ser um filme completo. E o principal desse projeto é a distribuição do material. E mostrar as obras do Niemeyer, João. E me diga uma coisa, vocês vão fazer assim uma análise do discurso? Porque aquela representação que o Niemeyer coloca nas obras dele, esses monumentos excelentes, há uma explicação que as pessoas não conhecem. Exato, nós faremos sim, e o Niemeyer disse para a gente uma coisa muito importante. As obras do Niemeyer só eram necessárias e só tinham valor se tivesse o povo. Se o povo tivesse se aproveitando em algum momento... 360 graus. Exato. Em algum momento, se o povo tivesse aproveitando em algum momento daquele monumento, daquela obra. E, como eu te falei, é o seguinte, o principal nosso vai ser a questão da distribuição. O filme, depois de pronto, ele será versado em língua inglesa e em língua espanhola, e ele será distribuído para todas as escolas públicas e particulares do Distrito Federal. Que maravilha. Será distribuído Excelente também projeto. Para todo o poder executivo, todo o poder judiciário e todo o poder legislativo brasileiro. A ideia é que esse filme se transforme numa peça em que qualquer dirigente brasileiro que vá a uma visita no exterior possa levar debaixo do braço e exibir com orgulho a nossa capital. E necessário também ser exibido em salas de cinema e em áreas de turismo aqui do Distrito Federal. As pessoas vêm de fora para conhecer a cidade e já aproveitam e já conhecem um pouco da história assistindo esse documentário que marca o Brasil e a construção de Brasília. Outra coisa importante, Rocinho, nesse nosso projeto é a exibição e a discussão com os alunos nas regionais de ensino. Isso. Nós vamos levar diretor, pesquisador, diretor de fotografia. Isso, arquitetos. Isso, nós vamos levar para discutir Brasília, para discutir esse contexto, né, para discutir como chegamos a essa brilhante ideia que é Brasília. Né? Cidade organizada, muito maravilhosa, que todos nós gostamos. Setorizada, muito. Exato, maravilha. Exatamente. Então, esse é o ponto que a gente considera que é um dos mais importantes do nosso projeto. Maravilha. João, agora só me tira uma dúvida aqui. Esse documentário está sendo preparado para ser apresentado nos 60 anos de Brasília, 21 de abril de 2020. Sim. E as pessoas podem criar uma expectativa já para estarem assistindo esse filme? Sim, podem criar. O filme estará pronto e será exibido no dia 21 de abril. É importante a gente esclarecer que nos 2 governos anteriores nós tentamos também fazer o projeto. A gente não obteve nenhum sucesso porque a gente não houve sensibilidade nem da Secretaria de Cultura nem da Secretaria de Educação com relação ao projeto. Esse governo, através do secretário de Cultura, abraçou o projeto para ser o projeto dos 60 anos de Brasília. Um projeto que vai ser exibido em comemoração dos 60 anos de Brasília. E a gente está numa expectativa muito grande. O projeto, só para te dizer, ele foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, no artigo 1º-A.
em que, via renúncia fiscal, as empresas e pessoas físicas podem contribuir. Mas a gente conseguiu com que o GDF nos apoiasse nesse projeto, conseguindo apoio de empresas e também do GDF. Maravilha. João, só agradecer a sua presença aqui por Brasília. Olá, amigos. Eu sou a doutora Rita, fisioterapeuta aposentada do Ministério da Saúde. Eu quero convidar você a vir conhecer a nossa clínica de fisioterapia Espaço Vida. Estamos localizados aqui no Jardim Botânico. Temos 10 boxes individualizados, os aparelhos de última geração, todos calibrados. Venha conhecer a clínica de fisioterapia Espaço Vida. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com a professora Valesca Zanello. Ela é professora do Instituto de Psicologia Clínica aqui da Universidade de Brasília. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o feminicídio e a masculinidade, fazer um paralelo para que a gente entre num debate. Então, é muito importante a gente fazer uma leitura do feminicídio numa perspectiva de gênero, para entender o que da mulher participa, por exemplo, na persistência em relações abusivas, mas também o que tem sido interpelado nas masculinidades, no tipo de masculinidade que a gente tem no Brasil. No Brasil, historicamente, como é que se configurou essa masculinidade? Principalmente através de 2 valores, a virilidade sexual e a virilidade laborativa. Dito de uma forma sucinta para o telespectador poder entender, ser um verdadeiro homem no país é ser um comedor, um sexualmente ativo e ser um trabalhador provedor. Então a gente tem que pensar em algumas questões que têm acontecido no nosso momento, hoje, e que talvez estejam interligadas com o aumento de feminicídios. Acho que a primeira delas é uma legitimação de um discurso machista por pessoas que têm ocupado postos de poder. Por exemplo? Por exemplo, o nosso presidente, né? Alguns discursos e outros políticos também que, infelizmente, naturalizam a violência contra as mulheres como se fosse uma questão de opinião, como se fosse algo engraçado. Então, a gente tem que pensar o feminicídio como a ponta do iceberg. Fala um pouco como é que os homens chegam ao absurdo de cometer um feminicídio por algo que eles não suportam mais. Então, tem a ver com as masculinidades. A gente também está enfrentando agora um momento de desemprego muito grande. O desemprego não causa o feminicídio, mas interpela o homem na masculinidade, na macheza dele. Então, esse é um aspecto que também a gente precisa levar em consideração. O feminicídio é o ato final onde ele diz: quem manda sou eu. Se você não é minha, não será de mais ninguém. Ou seja, a gente precisa pensar essa masculinidade e pensar políticas públicas que não fiquem só enxugando gelo, que é a judicialização. Acho que é muito importante a Lei Maria da Penha, acho que é muito importante o bom funcionamento do sistema judiciário, mas isso é o fim da cadeia. Ou seja, a gente precisa pensar em prevenção. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, Rócio, é o seguinte: não é uma coisa que é um papel do governo, é um papel também do governo, é um papel da justiça, mas é um papel de todos nós. Então, para os homens que estão nos assistindo, vocês têm um papel fundamental na desconstrução do sexismo. Isso se dá no dia a dia. A principal forma de misoginia, que é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas, se dá através da objetificação sexual. Isso é interpelado em vocês o tempo todo. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. Quando você está num grupo, por exemplo, de homens no WhatsApp, e você recebe um post que objetifica as mulheres, mesmo que você não passe isso adiante, se você não briga, se você não nomeia, você está sendo conivente. É muito difícil para um homem quebrar o silêncio da conivência. Isso é fundamental. Como que é esse post? É a mulher mostrando o peitão, mostrando o bundão, mostrando o corpo? Como que é esse post que os homens devem se dignar e não passar para frente? Olha,
Olha, tem vários tipos. Tem daqueles que são mais bizarros e claros, às vezes, a meu ver, bem asquerosos, que praticamente tratam uma mulher como um objeto sem nenhuma subjetividade. Mas tem outros que aparentemente são galanteadores, assim, que fazem um elogio a certas mulheres consideradas bonitas. Então, do tipo, se coloca foto de mulheres obesas e aí um escrito dizendo: agora entendi o sentido da palavra de jeito nenhum. E do lado de mulheres consideradas, em aspas, gostosas, agora entendi o sentido da palavra tanto faz. Isso parece engraçado, mas toda piada que faz derramar a lágrima de alguém não tem graça, tem sadismo. E a gente precisa discutir isso. A cultura brasileira é profundamente violenta e a gente tem que pensar o papel pessoal de cada um de nós na desconstrução dessa violência. Enquanto a gente não combater tanto a misoginia e o racismo, a gente não vai ter uma democracia plena. A gente pode fazer uma analogia desse post com um comentário com o primeiro-ministro da França, a esposa do primeiro-ministro da França, comparada à primeira-dama aqui do Brasil? Completamente. E aí a gente vê o quanto que é estranho isso, porque não se comparou a sorte dessa primeira-dama francesa com o azar da primeira-dama brasileira, né? Ou seja, sempre quando se fala em avaliação física, são os homens eleitos em avaliar as mulheres. E o cara pode ser um perebado, como foi o caso, o próprio ministro Guedes se aventou o direito de falar da primeira-dama. O nome do nosso programa é Por Brasília. A senhora nasceu em Brasília, sempre morou em Brasília, estudou na Universidade de Brasília, é professora da Universidade de Brasília. O que a senhora fez por Brasília? Olha, eu tenho paixão por Brasília. Eu acho que eu só vou embora daqui, talvez, depois que eu me aposentar. Eu me sinto profundamente grata por todas as oportunidades que eu tive aqui. Eu sou aluna da Universidade de Brasília, fiz meu doutorado aqui. E a minha escolha por ser professora aqui é poder devolver para a nossa sociedade, aqui nessa universidade, tudo o que eu recebi. Me sinto profundamente engajada na construção de uma sociedade que seja mais justa, igualitária, feliz e democrática para todo mundo. Ok, por Brasília. O programa Por Brasília agora vai conversar com o repórter fotográfico Ronaldo Barroso. Ele vai falar um pouco da sua trajetória aqui em Brasília e do seu trabalho. Fala um pouco quem é Ronaldo Barroso e sobre o seu trabalho. Bom, sou repórter fotográfico, sou de Brasília. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro e vim para Brasília em 1963, ou seja, eu sou de Brasília. Faço fotojornalismo, fiz assessoria de imprensa de ministério, né? Comecei no serviço público em um órgão chamado Serviço Nacional de Aprendizado Rural, Senar, onde eu desenvolvi alguns trabalhos na área de agronomia, álbuns seriados e tal, e tomei gosto pela fotografia e comecei a fazer fotojornalismo. Fiz curso no CEUB, fotojornalismo 1, 2 e 3, que hoje as pessoas não pegam uma câmera, né, um celular e se auto-intitulam fotógrafo. Como é que é esse negócio de fotógrafo de pessoas? Como é que é a se aproximar das pessoas? Você precisa entender primeiro, né? Você precisa gostar do que faz, primeiramente, e também ter uma interação com quem que você está trabalhando. Obviamente que no fotojornalismo, no pancadão, não tem como, mas quando você tem um tempo maior, você desenvolve um trabalho mais legal, né? Mas no meu caso específico, que é o caso do fotojornalismo, é mais uma captura, é mais vamos dizer assim, um roubo de imagem. Você está roubando uma imagem, alguma coisa que não pode ser vista, e você está ali para poder capturar essa situação. E o Ronaldo hoje? O que o Ronaldo hoje está fotografando? Como é que as pessoas podem identificar um trabalho do Ronaldo hoje ao ver uma imagem? Bom, fotografia é digital, né? E cada um tem a sua digital. Então, o meu diferencial é o meu olhar. Agora, hoje, o trabalho que eu faço é um trabalho mais contemplativo, né? Porque a gente fica na pauleira do fotojornalismo, você não consegue parar para ver as coisas. Você tem que fazer parte daquele movimento
você não pode perder o momento, enfim, um xingamento ou um olhar diferenciado para quem está atrás da câmera. Você tem que captar isso e você tem que ter tempo e você tem que sacar isso também, né? Ronaldo, eu soube que você ganhou um prêmio. É, foi o prêmio Vladimir Herzog. Como é que foi isso? O primeiro negro a conquistar esse prêmio Vladimir Herzog. Foi muito importante para a minha vida, para a minha carreira, né? Mas não foi tão simples assim. Foi através de uma situação triste, né? Porque foi a morte de um servidor da Nova Cap, aqui de Brasília, né? E o ferimento de 51 pessoas. Tiveram 2 pessoas que ficaram cegas também, mas a importância do prêmio, o prêmio foi muito importante para mim, mas o fato de poder ter registrado o exato momento do crime e que pôde levar esses assassinos ao banco dos réus, com condenação, inclusive, esse foi o maior legado. Obviamente que um prêmio Vladimir Herzog assim, é o máximo, e sendo também o primeiro negro a recebê-lo. Foi fantástico. Foi muito... E o que Ronaldo Barroso fez por Brasília? Olha, a minha obra basicamente é aqui, né? Eu fiz meus trabalhos, embora eu tenha feito trabalho fora, mas o meu trabalho é de Brasília por Brasília. Eu gosto de retratar sempre, e agora, nesse período de contemplação, de divulgar mais e mais a cidade, né? Os seus pontos, o seu pôr do sol, o seu mar, que é o nosso céu, e as pessoas conhecem Brasília um pouco através disso. Olá, anunciar no programa Por Brasília pode ser mais fácil, mais barato e mais cômodo do que você possa imaginar. Confira nossas promoções através do QR Code ao lado ou através do telefone WhatsApp 61 99 221 8832. São comerciais, merchandise, anúncios e diversas formas para você levar o seu negócio à frente. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai ser mais cômodo do que se possa imaginar. Vamos conversar com o Thiago Foreste. Ele foi vencedor de um dos prêmios do Festival de Gramados, 47º festival, que foi agora em agosto desse ano. Thiago Foreste ganhou o prêmio com o filme Invasão Espacial, que na verdade nada tem a ver com invasão espacial. Thiago, fala um pouco sobre o filme Invasão Espacial e fala um pouco de você também. Bom, o filme Invasão Espacial, ele se passa na região de Alcântara, no Maranhão. Ele é um documentário, algumas pessoas costumam chamar de falso documentário, porque ele tem uma narrativa que desconstrói um pouco, né? Ele quem assiste o documentário pensa que se trata de uma invasão espacial de fato, né? Que é um filme de ficção, que está acontecendo alguma coisa muito estranha ali na região. E aí no final a gente revela que tudo aquilo é real e que está acontecendo no Brasil de hoje, atual, na região de Alcântara. Então o nome também tem um certo duplo sentido, né? Porque ele fala da invasão espacial, que pode remeter a essa questão da ficção, mas ele também fala da invasão espacial de comunidades tradicionais, né? A invasão do espaço dessas pessoas, né? Que são retiradas para dar lugar a um projeto de desenvolvimento. É uma ficção que, na verdade, não é ficção. Como você falou anteriormente, a gente conversava antes de gravar, você falava da comunidade quilombola que era invadida por conta de Alcântara, é isso? O documentário tem essa coisa bem peculiar de se tratar de uma comunidade, a gente está falando de uma comunidade centenária, pessoas que moram ali há vários séculos e que tem que lidar com uma situação que não é muito comum, mesmo no nosso dia a dia, né? A gente nunca morou perto de uma base espacial, a gente não sabe como que é
ver foguetes sendo lançados a todo momento para o espaço. E acho que o filme ele consegue retratar bem isso, que é esse distanciamento de uma população tradicional, né, que tem seus costumes centenários, com uma base que chegou lá na década de 80 e que mudou o cotidiano das pessoas, né? Então ela traz esse elemento de ficção, é a realidade com elementos curiosos de ficção, assim. E o prêmio que vocês ganharam lá em Gramados foi qual categoria? A gente ganhou o prêmio de montagem. Quem montou o filme foi eu e o Daniel Sena. Eu acho que o filme ganhou esse prêmio de montagem justamente por ter conseguido contar um pouco de desconstruir um pouco a linguagem do documentário, né? O Invasão Espacial foi o único documentário que foi exibido no Festival de Gramado, e eu acho que ele traz essa curiosidade, né, de desconstruir um pouco a linguagem documental. Aqui na Forest Comunicação a gente sempre fez muitos vídeos institucionais para ONGs e sobre projetos ambientais, e a gente já retratou muitas vezes essa situação, né, enfim, de comunidades que são impactadas por um projeto de desenvolvimento. Isso a gente já fez muito aqui. O que eu acho que foi diferente foi estabelecer uma linguagem que não é muito usual, assim. Há alguma expectativa de que o filme vá para alguma televisão, para que as pessoas tenham acesso e conhecimento ao filme por completo? A gente está percorrendo esse circuito de festivais agora. A gente está aberto para licenciar o filme também para televisões ou canais que tenham interesse. Acho que sempre tem um pouco de expectativa, assim, né? Ainda mais depois de ganhar um prêmio assim, tão relevante como esse do Festival de Gramado. Nós não temos acesso a eles. São pessoas diferentes a nós. Não vivemos em paz. Quando nós quer, passa 5 anos em paz, aí chega novas notícias. A gente não tem tranquilidade. A gente mora no nosso território, mas nós estamos se achando assim, umas pessoas assim, reprimidas. Isso que eu acho a fuleiragem. Sabe por quê, doido? Ninguém fala com ninguém. É restrito. Eles e você. Eu não quero sair daqui. Não quero sair daqui. Eu não quero. É o melhor lugar. Uma linha do Equador. E aí? O que tu faz? Já vi eles partindo pro céu aqui. Eu só sei o desastre que aconteceu aqui. É o que eu sei. O nome do programa é Por Brasília. O que você já fez por Brasília? Olha, Brasília me acolheu muito bem. Eu estou aqui há 5 anos só, não tem muito tempo. Eu sempre gostei muito dessa cidade. Eu acho que assim, o que eu fiz por Brasília, talvez meio pretensão, assim, dizer o que você fez pela cidade. Não sei se o impacto foi muito grande, mas a gente trouxe a Forest Comunicação para cá, a gente contratou pessoas, a gente estabeleceu uma equipe, a gente chegou a ter mais de 12 pessoas trabalhando aqui para a gente, a maioria com carteira assinada, CLT, com todos os direitos. Então, a gente trouxe, de certa forma, um pouco dessa visão romântica que a gente tem do audiovisual, da sustentabilidade, né, do meio socioambiental. Obrigado, Thiago. Por Brasília. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos também que vocês entrem em contato conosco através de nossas redes sociais. Sigam-nos. Aqui está todas as redes sociais e o QR Code que vocês podem fazer leitura do nosso site. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana. Por Brasília.